internação de cirurgia disso, daquilo ou daquilo outro, tendo que voltar para as suas casas por falta de vaga. Então, isso é muito preocupante. É para reformar, é para saber qual é o respaldo, qual é a ressalva, onde é que esses pacientes serão internados, onde é que esses pacientes serão atendidos. Não é assim, faz uma reforma para privatizar depois, para entregar bonito, tá certo? E eu não tenho nenhuma dúvida que se nós sairmos dali, nós não voltamos. Tá certo? Então, tá bom? Era só essa preocupação. Eu vou pedir aqui para o meu companheiro aqui, o Marco Aurélio, que ele pudesse resumir um pouquinho das propostas que foram feitas aqui, para que a gente pudesse... Eu só queria fortalecer algumas questões que foram colocadas aqui, sem prejuízo das demais que eu não vou citar aqui, mas não se preocupe que tudo aqui ele é gravado e existe o registro de tudo. Mas, primeiro, fortalecer o ato do dia 19, fortalecer o ato do dia 25. Foi falado a questão das redes sociais, eu queria só dizer a vocês que 100% do que transita nas redes sociais é monitorado pelo governador do estado de São Paulo. Portanto, quando alguém posta alguma coisa na rede social, fazendo algum tipo de crítica, chega ao governador. Então, não desprezem a rede social. Façam uso e, se vocês querem ter uma prova concreta disso, no ano passado, a desocupação do Pinheirinho de São José dos Campos, que foi desastrosa, ocorreu no dia 22. E aí transitou na rede social uma grande manifestação contra essa desocupação para o dia 25, aniversário de São Paulo. Já o do Alckmin, sabendo, não compareceu na missa do dia 25 na Praça da Sé. Vocês lembram disso? E falou para o Kassab, vai lá me representar. Né? E levou o ovada lá. Então, 100% do que transita na rede social, ela é monitorada pelo governo do Estado. Então, use a rede social, faça crítica, ameace, fale, porque isso deixa o governador preocupado, vocês podem ter certeza disso. A outra questão a gente já tinha falado aqui antes, eu e o Marcos Martins, de uma comissão para que nós possamos conversar com o secretário Semiguini. E aí o presidente Marcos Martins deu até a sugestão de que essa comissão, poucas pessoas, né, alguns das entidades, deputados, de repente a gente pode fazer reunião mensal, porque não há como fazer isso aqui sempre, mas mensalmente fazer essa comissão para que a gente possa ir monitorando todos os atos que vão acontecendo com relação ao IANSP e ao servidor público. A outra questão foi falado aqui, fazendo um pedido de informação sobre a criação de autarquia especial. Acho que é isso, eu, Marcos Martins, vamos debruçar em cima disso para fazer esse pedido de informação. A outra questão foi falada aqui, CPI das privatizações, né, onde foi o dinheiro. Então, talvez vocês não tenham a informação do seguinte, nesta casa, o máximo de CPIs que você pode abrir são 5. Enquanto tiver 5 funcionando, não pode ter a sexta, tem a sétima, a oitava e assim por diante. Quando começou o nosso mandato de deputado, no dia 15 de março de 2011, nós, da bancada do PT, junto com outros de oposição, fomos protocolar CPIs importantes, como a questão do metrô, como evasão de dinheiro público, mas a bancada de situação do governo se antecipou e protocolou 18 CPIs na nossa frente. 18. CPIs do tipo para investigar problema de sebo do boi que tem na carne, problema de dentadura e assim por diante. CPIs que não tem nada, leva nada a lugar nenhum, só para congestionar essa casa e não abrir CPI. Então, nós estamos praticamente impedidos de abrir CPI, porque existe um conjunto de deputados que protocolaram CPIs que não tem absolutamente nada a ver com o interesse público para congestionar. E isso é importante que vocês saibam quem são esses deputados, que CPIs que protocolaram e por que fizeram isso. Porque isso é importante ter o controle social. E essa dificuldade nossa que lutamos aqui é fazer com que o trabalho da bancada, que luta aqui por uma sociedade melhor, chegue na base. Então, como é que a gente pode fazer isso? Foi feita lista de presença, de repente, eu não sei se foi colocado e-mail, mas quem não colocou, coloque, porque essa lista de e-mails pode vir para o meu banco de dados, para o banco de dados do Marcos e dos demais deputados de oposição, para que tudo que a gente saiba, a gente dispare para poder chegar em vocês. Porque muita coisa que acontece aqui não chega até a base e tem gente, não foi o caso aqui hoje, mas a gente vai saber que o ano que vem, na época de eleição, vai ter gente fazer discurso bonito
lá na base de vocês, defendendo coisas que aqui tiveram posições contrárias. É isso que a gente tem que evitar que aconteça o ano que vem. Outra coisa que foi dita aqui é ver se o 2% pode ser encarado como crime de responsabilidade pública. Achei interessante, vamos investigar. Né? Eu acho que não, mas nós temos uma bancada, uma assessoria na nossa bancada, que é muito competente, e vamos investigar. Se puder ser enquadrado como crime de responsabilidade pública, a gente vai nisso também. Foi falado aqui quantos deputados são da frente, quantos não são, para a gente cobrar. Eu falei, olha, vamos cobrar os deputados naquilo que a gente tem razão de cobrar. São 28 deputados da frente, mas não precisa cobrar os demais que não estão com o nome aqui, porque cada deputado tem uma cota para participar. Então, tem gente que defende o IANSP, mas não está aqui porque ele tem uma cota. Então, a cobrança deve ser feita o seguinte, foi feita a votação do orçamento ano passado, e nós colocamos uma emenda no orçamento para colocar 2% para o IANSP. E muitos deputados rejeitaram essa emenda, por isso que não está no orçamento. Esses deputados que votaram contra o orçamento, vocês têm que saber quem são. Esses, sim, são inimigos. Né? Porque nós fizemos a emenda e não passou. Ué, se tivesse passado aqui, na Assembleia, a gente teria já os 2% garantido no orçamento. O que eu notei, presidente, foram essas questões, sem prejuízo de todas as demais. Mas isso aqui são coisas que, de fato, a gente não pode perder em hipótese alguma, junto com as demais questões que foram colocadas, para a gente avançar, para que, queira Deus, na próxima audiência, a gente tenha um quadro melhor do que hoje foi desenhado aqui. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, quero agradecer aqui à mesa, todos que aqui, Silvio, Regina, o Guido e outros que já se foram, além do Marco Aurélio, João Elias, e que puderam estar presentes, e eu saio com um sentimento daqui, um sentimento positivo, um sentimento de que todos nós aqui, nessa primeira etapa de conscientização, de troca de informações, nós saímos vitoriosos. O fato de ter enchido aqui esse plenário é uma demonstração, porque certamente o governador vai ficar sabendo, né? Não sei quem falou assim, sempre tem gente dele aqui para poder informar. E como é uma coisa pública aqui, vai ficar sabendo que os servidores públicos do Estado, de todas as categorias, não estão brincando. Não aceitam a destruição, ou coisa que o valha, do nosso patrimônio público de promoção da saúde dos servidores públicos, que é o IANSP. Então, essa é a sensação que nós temos de que houve uma determinação de cada um e cada uma que esteve aqui presente, né, em todas as manifestações, todos aqueles que falaram, e que nós precisamos ficar atentos, alertas, não só lá com os 25% de venda dos leitos públicos, que foi aprovada a lei aqui, tem uma liminar, mas também com relação ao IANSP. Privatiza, não foi aceito, não foi aceito, orai e vigiai, senão a casa cai. Vamos ficar aqui espertos. Um grande abraço a todos, muito obrigado, e nós vamos ficar em contato com as entidades e para a próxima atividade.